Vamos para o nosso texto base, que é Daniel 10. Daniel 10. Abram aí, Daniel 10, versículo 12. Esse é o nosso texto base. É o texto base da nossa campanha, que nós temos feito na Manhã de Milagres, na Tarde de Libertação. E o tema da nossa campanha é intimidade. É o tema da nossa campanha. Então nós vamos ler aí Daniel 10, versículo 12. Você que está nos assistindo em casa, também abra aí a sua Bíblia no capítulo de Daniel, número 10, versículo 12. Diz assim as Sagradas Escrituras: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Na versão NVI, esse mesmo texto, ele diz o seguinte: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que decidiu buscar entendimento e decidiu se humilhar diante de mim. Eu já ouvi a tua oração. Repita comigo o seguinte: eu decido, mais forte, gente, eu decido ter intimidade com Deus. Ser íntimo de Deus é possível? Sim ou não? Ser íntimo de Deus é possível? Ter um relacionamento com Deus, uma amizade de Deus é possível? Quando nós lemos o texto de Daniel, observamos que ele tomou uma decisão de buscar entendimento e se humilhar. Tudo na vida é decisão. Tudo na vida é uma escolha. Você escolhe o que você vai comprar no supermercado. Você escolhe se você gosta de azul ou de preto, de branco ou de vermelho. Você escolhe tomar água ou tomar suco. Tudo na vida é uma decisão. A única decisão que você não tomou é de estar aqui essa manhã. Eita! Igual o pastor Luciano fala. Eita! Como assim, Fernando? Não fui eu que tomei essa decisão. Não, foi o Espírito Santo que tomou por você. Porque não há nada de bom em nós para estarmos aqui na manhã. Em geral, para estar querendo dormir. O Espírito Santo te desperta e ele te traz até aqui. Porque toda decisão que é boa só vem de Deus. Então você só está aqui pela graça do Espírito Santo. Você só está aqui pela graça de Deus. Essa decisão foi ele que tomou por você, mas você não sabe disso. Só que você ainda acha que foi você, mas não foi. O Espírito Santo te trouxe até aqui nessa manhã. É o Espírito Santo que nos guia. É ele que nos conforta. É ele que nos orienta. Então tudo é decisão. Daniel, ele era um homem que decidiu, mesmo com um decreto do rei Dario, orar. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Mesmo com aquele decreto. E detalhe, ele orava na janela. Ele fazia questão até das pessoas vê-lo. Ele não se escondia para orar, mesmo com o decreto. Isso é intimidade. E a primeira lição que eu aprendo com Daniel é o seguinte: não importa o que decretaram contrário na tua vida, aquele que morreu na cruz para te salvar, quebra qualquer decreto. Basta você buscá-lo. Basta você orar. Basta você levantar 6 horas da manhã, conforme a nossa campanha agora. Nós estamos nessa campanha de levantar 6 da manhã para orar meio-dia, orar às 18 horas, orar 3 vezes ao dia. Essa é a nossa campanha. Agora, talvez você está perguntando, Fernando, realmente será que Deus, ele quer ser íntimo de nós? Gênesis 6:9 diz o seguinte: Noé andava com Deus. Quando você vai em Gênesis 18, nós vemos que Deus era amigo de Abraão. Deus era tão amigo de Abraão, mas tão amigo, que no versículo, no capítulo 18, tem uma parte do versículo que diz o seguinte: que Deus ele iria destruir Sodoma e Gomorra, e Deus olhou e falou assim: espera aí, eu tenho que consultar primeiro Abraão. Para pensar no seguinte: um Deus soberano falou, ele não achava justo não consultar Abraão por aquilo que ele iria fazer em Sodoma e Gomorra. Isso é intimidade demais. Isso é intimidade.
A ponto de Deus olhar e falar o seguinte: espera aí, eu não posso tomar nenhuma decisão ainda não. Deixa eu comunicar a Abraão. Deixa eu conversar com ele primeiro. 1 Samuel 13,14 diz que Deus fala que Davi era um homem segundo o seu coração. Êxodo 33,11 diz que Moisés, ele via Deus face a face, conversava com Deus face a face. Conversava com Deus como eu estou de frente para essa irmã aqui agora. Ele conversava assim com Deus. Intimidade. Então Deus, ele é um Deus de intimidade. Deus é um Deus que quer entrar na tua casa, ceiar com você, conversar com você, bater um papo com você, entender você, te aconselhar, te mostrar o caminho, te orientar. Esse é o nosso Deus. Porque se a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente Deus, o mesmo Deus que conversava face a face com Moisés, ele conversa também comigo e ele também conversa com você. Porque a Bíblia ela não é mentirosa. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. Então, se ele conversava face a face, ele também conversa conosco. Agora, você precisa buscar intimidade. Muitas vezes você quer isso para a tua vida. Você quer ser ouvido por Deus. E detalhe, não só ser ouvido, você quer ter resposta. Muitas vezes quer mais a resposta do que falar, né? Você quer a resposta de Deus. Mas você não é íntimo. Então, o primeiro ponto que eu quero começar a trabalhar com os irmãos aqui é o seguinte: para ter intimidade com Deus, você precisa decidir matar a tua carne. Para ter intimidade com Deus, você precisa decidir matar a sua carne. Para ter intimidade com Deus, é necessário abrir mão da sua própria vontade. Você não vai poder deixar o seu coração ser o seu guia, porque o seu coração é enganoso. A minha oração, todos os dias, ela precisa ser: Senhor, não prevaleça mais as minhas vontades, mas que seja feita a vontade que está em teu coração. Jesus, em Lucas 9:23, ele diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se você quer ter intimidade com o Pai, nega quem você é. E o que é negar a você mesmo? Deixa eu tentar explicar para vocês. Sabe aquele velho homem? Ele não pode existir mais. Sabe aquela natureza pecaminosa? Ela não pode existir mais. Sabe aquela vontade de pecar? Ela não pode existir mais. É negar a si mesmo. Sabe aquela falcatrua que talvez você pode fazer para dar um jeitinho e conseguir alguma coisa? Não pode acontecer mais. Porque o Evangelho é um Evangelho de transformação. Antes você roubava, agora não rouba mais. Você adulterava, agora não adultera mais. Você era escravo, agora você é liberto. Você era escravo, agora você é liberto. Esse é o Evangelho. Só que para que você possa matar a tua natureza todos os dias, você precisa ser íntimo. Para matar a sua natureza todos os dias, você precisa negar a si mesmo. Porque quando decidimos ter intimidade com Deus, a nossa vontade ela é anulada. E agora é o eterno que comanda a tua vida. Meus amados, agora quando você resolve não fazer a vontade do eterno, quando você realmente resolve não seguir os mandamentos do Senhor, tem consequência. E eu vou estar lendo com os irmãos Jeremias. Olha o que diz Jeremias 9, de 13 a 16. O povo israelita não estava a fim de fazer a vontade do Senhor. Olha o que diz o Jeremias 9, de 13 a 16. Prestem atenção nessa leitura. Disse o Senhor: é porque deixaram a minha lei que publiquei perante a sua face, não deram ouvido à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, após os balaíns que lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: darei de comer losna. Darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel. Só porque não seguiu o mandamento. Você quer beber água de fel? Talvez você está bebendo, sabia? Talvez você está passando coisa na sua vida, não era para você passar. É que você não está seguindo os mandamentos. Volta para Ele.
Volta teu coração. E olha o que diz o verso 16: espalhá-lo-eis entre nações, que nem eles nem seus pais conheceram, e mandarei a espada após ele, até que venha a consumi-los. E aí você vai um pouquinho mais para frente, ainda em Jeremias 11, 7 e 8, diz o seguinte: desde o dia em que tirei do Egito a vossos pais até hoje, eu tenho advertido constantemente, dai ouvidos à minha voz, mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração maligno, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras dessa aliança, a qual lhe mandei que cumprisse, mas não cumpriram. Aí quando você vai lá em Jeremias 13, tem um relato em Jeremias 13 que eu fiquei apaixonado. Jeremias, o profeta, estava conversando com Deus. Deus olhou para Jeremias, eu vou parafrasear aqui para ganhar tempo. Deus olhou para Jeremias e falou o seguinte: Jeremias, vai lá e compra um cinto. Aí Jeremias foi lá e comprou um cinto. Aí Deus olhou para Jeremias e falou: Jeremias, agora pega e coloca nos seus lombos esse cinto. Jeremias foi lá e colocou no lombo o cinto. Jeremias, agora pega esse cinto e leva até o rio Eufrates. Jeremias levou até o rio Eufrates. Chegando no rio Eufrates, Deus olhou para Jeremias e falou: agora você enterra, coloca no meio de uma fenda, bem escondido, aonde a água vai pegar. Jeremias colocou no meio da fenda. Passado alguns dias, Deus olhou para Jeremias e falou: agora vai lá, Jeremias, busca o cinto e leva o povo com você. Chegou lá, o cinto estava o quê? Podre. Podre. O cinto estava podre. Repete comigo: podre. Olha agora o que Deus falou para Jeremias. Agora eu vou ler na íntegra. Assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá, o grande orgulho de Jerusalém, este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o seu propósito do seu coração, e anda após outros deuses, para os servir e inclinar-se diante deles, será como este cinto, que para nada presta. Isso é Deus. Quando você não segue o caminho do Senhor, quando você não busca intimidade com Ele, quando você não ora, quando você não o busca, quando você faz tudo o contrário àquilo que a palavra dele diz, você é podre. Não é eu que estou dizendo, não. É a palavra. Você é como esse cinto. Podre. Você não faz nada mais segundo a sua natureza. Agora você faz aquilo que o Espírito Santo determina que você faça. Abra mão da sua natureza pecaminosa. Cristo comprou você por alto preço. A partir do momento que Ele compra você por alto preço, você é dele. Então se Ele manda você levantar dessa cadeira, você levanta. Se Ele manda você sentar, você senta. Se Ele manda você deitar, você deita. Se Ele manda você cantar, você canta. Se Ele manda você pregar, você prega. Porque a tua vontade não pode mais ser feita. Você é dele. Ele te comprou com alto preço. Preço caro. Preço de cruz. Você é dele. Aí Deus te chama para o ministério. Ai, mas eu não gosto. Você é dele. Ele te chamou. Deus te chama. Ai, não posso. E eu vou aproveitar aqui rapidamente, para eu já estar adiantando aqui, que a hora voa. Eu acho muito bonito uma coisa que acontece, e eu gosto de dar honra a quem merece honra, aqui nesse culto, da manhã de milagre. A nossa irmãzinha ali, ó, dançarina. Acho lindo. Pega o véuzinho dela, sobe e faz aquilo que Deus chamou ela para fazer. Não importa se alguém vai falar alguma coisa, não importa se as pessoas vão falar dela, não importa o que vai acontecer, ela sobe sozinha, na coragem que Deus deu a ela, e ministra. Isso é Deus, minha irmã.
Deus te chamou para isso, então faça. Vão falar de você? Vão. Sim. Como falam de mim? Está tudo bem. Mas quando Deus te chama, Deus te chama. Só cumpra aquilo que Ele te chamou, porque você está debaixo da vontade dEle. Segundo, para ter intimidade com Deus, você precisa decidir ficar sozinho. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia em seu quarto. Em Mateus 6,6, diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar em secreto, e o Pai que em secreto está vai te ouvir, e o Pai que secreto está também vai te recompensar. Tem momentos que você tem que parar. Sabe aquela correria que você fica? Tem que parar. Tem que entrar para o seu quarto. Talvez o seu quarto é a sua sala. Talvez até seu banheiro. Tem criança, se tranca no banheiro, e ali é o seu quarto, e está tudo bem. Deus vai te ouvir. Intimidade. Você precisa se reservar. Você precisa se resguardar. Para as bênçãos retidas, para você conquistar suas bênçãos retidas, você vai precisar investir tempo com Deus. Afinal de contas, somente o tempo para gerar intimidade. Eu gosto muito de dar um exemplo. O irmão não me conhece. Vamos supor que eu começo a vir aqui toda quinta-feira na Manhã dos Milagres e eu troco uma ideia com o irmão. Aí o irmão olha para mim e fala assim: vamos tomar um café na padaria? Eu vou lá e tomo um café com o irmão na padaria. Aquele pãozinho de queijo, gostoso, cafezinho, troca uma ideia, conversa, Deus abençoa. Aí nós trocou uma ideia. Tem intimidade? Não, trocamos uma ideia. Aí eu falo para o irmão: vamos almoçar semana que vem? Nós vamos. Vai no restaurantezinho, come uma comidinha maneira, boa, troca mais uma ideia. Na outra semana o irmão fala: vai lá em casa. Eu, opa, na sua casa tem o quê? Churrasco? Vamos churrasco. Vou na casa do irmão. Começo a conversar com o irmão. Mas eu não passo da cozinha do irmão. Eu chego no máximo na sala. Se o irmão tiver uma varanda gourmet, eu só fico na varanda gourmet. Eu não passo de lá. Eu não entro no quarto do irmão, entro? Porque só entra no quarto do irmão quem tem intimidade. A intimidade leva tempo. A intimidade é investimento de tempo. A intimidade é conversar, é dialogar. A intimidade é se entregar. Só gera intimidade a partir do momento que você se dedica tempo a Deus. Não, você não tem intimidade. Senão você não consegue realmente ouvir o coração de Deus. Senão você não consegue realmente ouvir o Espírito Santo falar ao seu coração. E detalhe, ele fala todo dia. Nós temos uma geração de crentes que deseja o novo do eterno, deseja a resposta do eterno, deseja as bênçãos do eterno, mas não deseja o eterno. Quer tudo do eterno, mas não deseja ele. Como faz? Seu coração precisa estar entregue a ele. E isso me faz lembrar uma história que eu já ouvi há muito tempo atrás, que diz que um pastor, uma irmãzinha que ela era paralítica das pernas, na cadeira de rodas, ela chegou no pastor e falou assim: pastor, eu tenho uma dúvida muito grande, porque quando eu vou orar, eu fico pensando assim: Senhor, eu só sou pela metade, a parte de baixo não funciona. Será que o Senhor aceita a minha vida desse jeito, só pela metade? Porque eu tinha que te entregar tudo. E esse pastor sabiamente olha para aquela irmã e diz o seguinte: minha querida, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Deus, Ele quer uma pessoa pela metade que se entrega por inteiro, do que uma pessoa inteira que se entrega pela metade. Deus, Ele quer você inteiro, não pela metade. E tem muitas pessoas que não entregam a sua vida por inteiro. Vem aqui, levanta a mãozinha, fica feliz, Deus abençoa, que pela misericórdia dele Ele te abençoa. Alguns vêm aqui, recebem a bênção, depois some. Esquece do eterno. Aí quando o calo aperta, volta de novo. Aí quando o calo aperta, volta de novo. O Espírito Santo de Deus, irmão, deixa ser guiado por Ele. Deixa ser guiado por Ele. Se entrega por inteiro. E por último, para ter intimidade com Deus, você precisa se humilhar diante dEle.
Daniel fez isso. Buscou entendimento e se humilhou. E quando eu fui estudar, entender essa questão da humilhação, eu fiquei pensando, Deus, Ele ministrou ao meu coração algumas coisas. Você já parou para pensar que tem muitas pessoas que se humilham por amor de outras pessoas? Oh, se tem, hein? Casal, então, adolescente, quando está começando a namorar, jovenzinho, jovenzinha, se humilha por causa de, ai, mas eu não vivo sem. Aí se humilha, por causa do amor do outro. Então, muitas vezes, a gente só se humilha quando a gente ama. Então, meu amado, Deus pediu para ministrar uma coisa no seu coração. Se você não está se humilhando, é porque você não está amando. Se você não está se humilhando, você não está amando a Ele. Porque a única pessoa, o único ser que você tem que se humilhar é perante Deus. Para mais ninguém. Agora, perante Ele, você tem que se humilhar. Esses casalzinhos que ficam se humilhando por causa do outro, por causa do amor do outro, está fora. O único ser que nós devemos nos humilhar é para o Senhor. Se você não está se humilhando, que seu orgulho ainda está grande. A tua soberba ainda está grande. A tua prepotência ainda está grande. Está faltando amor. Porque somente quando a gente ama verdadeiramente, a gente se humilha diante dEle. Porque a gente entende que nós somos pó e Ele é soberano. Se humilha diante de Deus. Se humilha diante de Deus. Daniel se humilhou. E quando você olha todo o capítulo 10, tem um momento que eu acho bonito demais, que o anjo olha para Daniel e fala assim, Daniel, você é amado. Luciano, você é amado. Você é amada. Você é amado. Você é amada. E o anjo ainda fala, Daniel, você é muito amado. Amor. Amor. Amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amar a Deus de toda a tua força é você fazer de tudo para agradar. Você deixa de agradar o seu marido para agradar a Deus. Você deixa de agradar namorado para agradar a Deus. Você deixa de agradar filho para agradar a Deus. Porque ele tem um compromisso com você. Então o amor dele para você é único. É único. Deus ele trata com você na vertical, não na horizontal. O pessoal do culto da tarde sabe, eu falo muito sobre isso lá. Você tem que adorá-lo, você tem que amá-lo, independente da situação. Independente da situação, irmão. Tem um cântico que eu gosto de mexer com a igreja. Adoro mexer com a igreja com esse cântico. Eu não sei cantar não, tá? Mas vamos lá. Ainda que a figueira floresça, ainda que falte azeite, ainda que o fruto não venha, ainda assim eu adorarei o Senhor. Não é assim que a gente canta? O pessoal do louvor sabe, não é assim? E a igreja canta com força, né, irmã? Ó, uhul, bate palma. Aí o pai falece. Porque Deus fez isso comigo. Mas você acabou de falar que ainda que você perdesse tudo, você adoraria o pai. Você acabou de cantar isso no domingo seguinte, aí na segunda-feira aconteceu alguma coisa ruim na sua vida. Aí na segunda-feira o câncer veio. A dor veio. O desemprego apareceu. E o que você cantou no dia anterior? Para onde foi? Cadê o amor? Amar a Deus com toda a sua força, de todo o coração, de todo o pensamento. E se amar a Deus, independente da situação, você continua amando. E para finalizar, tem um personagem que eu gosto bastante na Bíblia, tem vários, né? Mas tem um que me chama muita atenção porque ele é inusitado. Pedrão. Vou falar de Pedrão agora, para finalizar. Pedrão, pedreira, cortou a orelha do soldado. Acredito eu que ele queria cortar a cabeça, porque ele não ia mirar a orelha e ia cortar a orelha, né? Isso aí eu falando, tá, gente? A Bíblia não está falando isso não, eu falando. Pedrão cortou a orelha.
Mas Pedrão, certa vez, Jesus olhou para ele e disse o seguinte: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Veio o julgamento de Cristo. Pedro estava no meio do povo. Uma mulher olha para Pedro: eu te conheço, hein? Você andava com o Nazareno. Não, nem eu conheço. Segunda vez, alguém o abordou, e ele falou o quê? Não conheço. Terceira vez, alguém o abordou, e ele disse o quê? Não conheço. E o galo cantou. E naquele momento que o galo cantou, a Bíblia fala, em João, se eu não me engano, que os olhos de Jesus fitaram Pedro. E creio eu que a dor que Pedro sentiu não foi porque o galo cantou, não foi porque ele negou, mas foi os olhos de Cristo nos olhos dele. O tempo passou. Jesus foi para a cruz. Teve toda a crucificação. João estava lá. Maria estava lá. As mulheres estavam lá. José de Arimateia lá estava. Nicodemos também estava lá. E cadê Pedro? Pedro não estava. Jesus sendo crucificado, Pedro não estava. Muitas vezes você faz isso, sabia? Como Pedro. Você peca e você não tem coragem de orar a Deus. Você foge dele. Porque você sabe que errou. Ninguém sabia que Pedro errou, tá? A Bíblia não fala que Jesus não contou para ninguém. Jesus não reuniu os discípulos, fez uma reunião e falou: olha, vamos aqui porque Pedro me negou. Não. Só era entre ele e Cristo. Jesus sai da cruz, Jesus vai para o túmulo, a pedra é removida, as mulheres vão visitar Jesus, Maria vai visitar Jesus, e cadê Pedro? Aí as mulheres voltam, Pedro vem junto com João, bem afastado, vê que o túmulo está vazio, Pedrão vai embora, Maria fica. Maria vê um anjo, Maria olha para esse anjo e fala o quê? O que tu fizestes com o meu mestre? E o anjo olha para ela e fala: Maria. E ela não reconhece a voz. E aí o anjo olha para ela de novo e fala: Maria. E ela olha, e ela reconhece, e ela diz: mestre. Meu bom mestre. Em hebraico ela diz Raboni, Raboni, meu bom mestre, meu mestre. E Jesus fala para ela: vai lá, avisa meus discípulos que eu estou chegando. E Jesus vai para o Mar da Galileia. Eu estou aqui parafraseando, tá, irmãos? Depois vocês leiam na íntegra. Mar da Galileia, Jesus está lá de boa. Imagino eu comendo seu peixinho, chamando os discípulos para bater um papo. E cadê Pedro? Saiu da pescaria, atordoado, com medo. Só que tem uma hora, meu amado, presta atenção nisso. Você tem que acertar as contas com Deus. Tem uma hora que você vai ter que acertar as contas com Ele. Você vai ter que olhar para Ele. Você vai ter que orar. Você fugiu, mas você vai ter que orar. E aí Jesus olha para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde o quê? Eu gosto de você. Porque quando Pedro fala me amas, ali é o amor filéu. Eu gosto de você. Jesus percebe que Pedro ainda não foi curado. Jesus olha para Pedro de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu gosto muito de você. Ainda não está bom. Pedro não entendeu ainda onde eu quero chegar. E por fim, Jesus olha para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde:
Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Você só vai conseguir tirar o máximo de Deus quando você olhar para Ele e falar: Senhor, eu estou tentando te mostrar, eu te amo, Deus. Intimidade, intimidade, intimidade. Talvez você só gosta de Jesus. Talvez você gosta muito de Jesus. Mas Ele quer que você o ame de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de todas as suas forças. Intimidade. Intimidade.